nesta incrível competição. Grandes príncipes disputam entre si para saber quem é o melhor de todos os filmes da Marvel. A cada episódio, apenas um vai para a final, competindo entre os 5 últimos finalistas e sendo julgados por protocolo, senso de dever, personalidade e humildade. Eles precisam se mostrar mais que perfeitos para ocupar nosso trono final. E mesmo a disputa sendo acirrada, apenas um deles conseguirá a coroa. Agora, qual deles será o ganhador, você descobre aqui no Top Príncipes. Muito bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Seja lá que horas você está assistindo isso. Peço que não reparem em meu olho, rosto ou roupa rasgada. No final do último episódio eu fui atacado por uma feira raivosa e quase que não sobrevivo para trazer esse magnífico episódio do Top Príncipes. Você não teria apanhado se não tivesse mentido pra mim. Como vocês bem sabem, no último episódio elegemos Carlos de Flutterfield para a grande final, junto com o Stefan. E agora é hora de descobrirmos quem é o terceiro a ocupar seu cargo na final. Mas quem decide isso é o nosso incrível jurado Ken, que interpretou boa parte dos príncipes dos filmes. Tudo beleza, Ken? É o que deveria perguntar isso. Seu olho tá meio... Muito bem, como eu tenho um médico marcado, bora começar. Nosso primeiro candidato de hoje tem olhos azuis e cabelos castanhos. E vocês já sabem o que isso significa, né? Ele não é interpretado pelo Ken, e sim por um Blaine. Seus hobbies são morar em lugares perigosos, ser mega debochado, patinar e ser jogado de precipícios. Com vocês, Príncipe Aidan de Magia de Helados. Aidan é mais um príncipe por casamento e recebeu o título no final do filme. Sua esposa conseguiu uma nota excepcional no Top Princesas e quase foi pra final. Mas será que o Aidan consegue o cargo na final? Olha só, já vou cortar o barato de muita gente ao dizer que ele não pode conseguir uma nota alta. Assim como o Derek, ele recebeu o título bem no final do filme, mas ele com certeza não vai ganhar uma nota tão alta quanto o Derek, pois a personalidade deles é muito diferente. Vejam bem, Derek tinha total respeito com as princesas, mesmo sendo amigo delas, e ele sempre as tratava com total respeito. Que bom que gostou, Alteza. Espero que goste deles, Alteza. Claro, Alteza. Perdão, Alteza. Já Aidan, em sua primeira aparição, debocha de Annika e Brietta também. Irmã? Dá pra ver a semelhança. E mesmo ela sendo a autoridade máxima ali, ele não a respeita por nada. Esqueça. E ele sabia bem que ela era a princesa, E acho que você reconheceu a minha irmã, a princesa Annika. mas não obedece sua autoridade, e dá as costas e até a insulta diversas vezes. Concordo, isso é muito problemático. Pois a realeza é composta por respeito a pessoas de cargos mais elevados. E mesmo ele não tendo cargo nenhum, não tem nenhum mínimo de respeito com Annika. Além disso, Derek trocou seu próprio cavalo pelo cálice para dar provas a Genevieve, e fez seu dever com excelência. Já Aidan, quando seus pais confiaram seu dinheiro a ele gastou tudo no jogo do bicho. Ele podia ter boas intenções, mas essa foi uma escolha muito imprudente, o que o fez sair de casa por vários anos. Isso é muito problemático. Bom, mas ele estava amargurado da vida. Não culpo ele de algumas coisas, e no decorrer do filme ele vai melhorando, e até chega a ser respeitoso com os pais de Annika no final. Também pensou em Brietta, que estava exausta, e pediu para pararem. Tentou barganhar com Ferris e até daria sua espada, que tinha um valor muito sentimental para ele, mas Annika não deixou. Depois iria dar a sua espada para fazer o anel, só que a Brietta não deixou. Alguém deixa esse moleque usar essa espada? Salvou Annika na caverna e ainda conseguiu abrir a passagem. Ele é muito prestativo, e depois que melhora pode até ser um bom príncipe. Derek e ele são bem parecidos, mas a personalidade dele deixa as coisas meio difíceis, pois cometeu falta de respeito com 2 membros da realeza, mais de uma vez. E isso me lembra um pouco, em Top Princesas, a Princesa Estelar, que na cara do Leo debochou dele. Eu pareço alguém da realeza cujo único trabalho é se exibir e acenar? E isso fez com que ela fosse a primeira a sair da final, né? Então vou ter que dar uns 5.5, pois como eu disse, ele virou um príncipe bem no final, mas diferente de Derek, que cometeu atrocidades, mesmo sendo bem útil na jornada. Ele não apresentou nenhum dever real, diferente de Siegfried, que mesmo não aparecendo muito se mostrou um bom príncipe. Por isso eu não vou dar um 6. Pra mim,
Hoje é um 5.5 no quesito príncipe, mas ele poderia ter uma nota muito melhor se estivéssemos julgando por outros quesitos. Que destreza! Mas realmente ainda tem um temperamento um pouco difícil. Mas será que o próximo príncipe Blaine tem chances na final? Com olhos verdes e cabelos castanhos, ele é um sereio que ama banhos de sol, Hakuna Matata, ser pendurado de cabeça pra baixo e fazer os outros de trouxa. Com vocês, príncipe Nalu de Mermaidia. Nalu é o príncipe do povo do mar e é um dos únicos personagens de Fairytopia a aparecer em mais de um filme. Mas qual a sua nota para ele, Ken? Bom, no primeiro filme não tem muito o que dizer. Ele era quieto na dele, tava querendo relaxar, mas o dia acabou com ele. Ou melhor, o rio acabou com ele. Ele ficou bravo e foi querer tirar satisfação, mas ao ver Elina muda drasticamente o comportamento por gostar dela, e acaba sendo gentil depois que os nervos esfriam. Ele os salva e os deixa em segurança, ainda indicando o caminho até Dahlia. Se fosse apenas pelo primeiro filme, ele teria tirado uns 3,5 pontos. Mas no segundo fez bem mais. Então vamos mergulhar em Mermaidia para descobrir mais. No segundo filme, Nalu já começou sendo sequestrado pelos fungos de Laverna e é forçado a mostrar a frutinha da imunidade. Para deixar bem claro, a frutinha da imunidade era do reino de Fairytopia, mas era guardado por Mermaidia para ninguém pegar. Por isso a escolha dele final foi certa, ele deixou de cumprir com uma aliança real pelo bem de seu próprio povo. Mesmo que isso acabaria o afetando depois, pois Laverna escravizaria todos com aquele poder. Logo estaremos todos à mercê de Laverna. Mas vai começar pelo final? E a parte que ele chamou a Butterfly do mar? Verdade, enquanto estava sendo sequestrado, ele pediu a ajuda de Elina, que ele sabia que poderia ajudar por ser a única a conseguir derrotar a Laverna. 3 vezes. E mesmo não sabendo se ela chegaria a tempo, ainda ficou retardando os fungos o máximo para dar tempo de alguém o resgatar. Pena que a Elina não foi o carrossel da confusão de primeira. Mesmo assim foi bom, pois como Delphine disse, era preciso que ela estivesse como sereia para não ter desvantagem, pois eles estavam dentro da água. Nalu sabia todos os segredos de Mermaidia, ou seja, ele sabia do reino dele, ele conhecia o reino dele diferente de certas pessoas. E diferente de muitos príncipes Blaines, ele estava atuando em seu papel de príncipe, exercendo seu cargo e sendo reconhecido por isso. Lutou contra os fungos e sempre colocou o povo em primeiro lugar. Também foi um príncipe que vai se casar com uma plebeia. É gentil, educado e realista. Tentou resistir ao máximo, mas com o frasco de veneno não dava pra ele fazer muita coisa, além de ele estar totalmente amarrado. Então ele não ter muita atitude a respeito de luta é compreensivo, mas até quando se solta não pensa só em seu próprio nariz, tipo, agora que eu me soltei vamos fugir. Não, ele fica lá pra tentar tirar o frasco de veneno e a frutinha de Max. Ele não saiu enquanto o problema não estava resolvido, e seu dever principal era com Mermaidia, e ele conseguiu proteger Mermaidia. E depois Fairytopia também, junto com Elina e Nori. Por isso ele acaba tendo um dever real. E por causa disso, eu vou dar um 9. Ele foi muito bom, mas acho que faltou tempero no angu. Ele precisava de um pouquinho mais de cena. E o nosso próximo... espera! A Barbie está ligando com a resposta do leilão! Olá, meu povo! Eu já tenho o ganhador do magnífico par de sapatilhas personalizadas aqui comigo. Apesar de muitos lances tentadores, como um Vale Oportunidade, o Cachorro Quente de Osasco, a moda antiga e muitos outros... Como Aramis, invocado pelo livro. Eu quase consegui fazer a gente aceitar, mas ela não deixou. Na verdade, eu também não quis, porque ele ia vir com todos os defeitos de ser um vilão, então... E o ganhador das sapatilhas feitas personalizadamente pelo Derek é Mariana, que nos deu o nariz da Esfinge. Vocês podem visitar a Esfinge, vocês podem ver a Esfinge, mas só nós temos o nariz dela. Vou colocar na minha coleção de coisas exóticas. Ah, só uma coisa. Teve gente que tava leiloando a minha casa. A minha. E eu já chamei a polícia pra vocês, tá? Só vou esperar o nariz da Esfinge cair aqui por Bluetooth. Prontinho, o nariz da Esfinge é nosso. E as sapatilhas azuis com margarida são suas e já vai chegar na sua casa. Feliz parabéns, suas sapatilhas personalizadas já foram feitas e serão entregues com o meu autógrafo. E com um potinho de pó de ouro para você limpar por cima. Só cuidado para quando estiver dançando você não sair andando pelo ar, tá? Mas o nosso novo item do leilão é uma viagem com acompanhante e tudo pago para o magnífico reino de Mermaidia, onde você pode visitar também Fairytopia. E se insistir muito, pode dar uma passadinha em Flutterfield. Nesse magnífico passeio, você pode perder horas no carrossel da confusão, arriscar sua vida nas profundezas do desespero, ter hora marcada com a Delphine, e se conseguir atravessar as fontes com vida, você ganha uma visita exclusiva para Shimmervale. E se você fizer tudo isso sem medo algum, você ganha a crista da coragem. E não se preocupe
preocupe, pois também ganha alga para respirar embaixo da água, com direito a ficar cintilante ou esvoaçante pelas manifadinhas ou as Shimmer Sprites. Se prepare para as férias da sua vida e torça para que quando você visite lá, a Laverna não esteja metendo louco. Isso é muito melhor do que pra Disney, cara! E você ainda terá uma guia muito experiente na jornada, Zinzi, a Miwa, que está disposta a te levar aos confins deste mundo encantado se você der a ela um pouco de croque-croque. Lembrando que o lance mais criativo vai ganhar! Não perca essa oportunidade e ganhe já as férias da sua vida. Acho que depois que acabar o programa, eu vou querer viajar um pouquinho para a Fairytopia. Mas agora, o próximo príncipe de hoje é finalmente interpretado pelo Kay. Mas nem faz diferença. Bom, com seus olhos azuis e cabelos loiros, seus hobbies são andar a cavalo, praticar esgrima e ler. Fora isso, não temos mais informações, pois o nosso próximo concorrente é o príncipe Kiran de Hilgovia, com incríveis uma fala no filme. Só isso? Gosto de andar a cavalo, de esgrima e... Mas o que foi que deu nela? Quanto que você ganhou pra fazer esse papel, Ken? $4. Mas será que com tão pouca aparição podemos tirar algo desse caldinho? Não me subestime. Kira pode ser bem terciário, mas impressionando muita gente, ele não merece nota menor que 5. Mas também não merece um 10. Assim como outros príncipes, ele também é turista e está ali para o baile de comemoração do reino. Apenas por estar em outro reino para um compromisso real, ele já merece nota alta. Ele também vai ganhar nota alta por humildade e personalidade, pois a avó de Alexa mesmo diz que ele era gentil. O príncipe de Hilgovia é muito simpático. E isso é confirmado quando ele chama a avó de Alexa para dançar. Ele mesmo não falando tem porte de príncipe, e está fazendo deveres de um príncipe, conversando com os duques e reis aliados, comparecendo a quase todos os eventos que Alexa não queria ir, mesmo deixando claro que ele também preferia ficar em seu mundinho, pelos hobbies que ele diz ter, porque ele também fala que ele gosta de ler. E não sei se todos sabem, mas o Kiran é o futuro pretendente da Alexa, e ele estava indo ao baile também para conhecer a futura esposa dele. O príncipe de Hilgovia é muito simpático e tem a sua idade. Em 3 segundos de aparição, ele conseguiu fazer mais seu dever real de casamento do que muitos outros príncipes, do que vocês sabem quem são. O único problema dele é que ele não aparece, e como mal o conhecemos, não sabemos a personalidade inteira dele, e não sabemos se ele estava no baile por livre e espontânea pressão, assim como a Alexa no começo do filme. Eu que, rapaz? Vamos logo! Antes que eu te puxe pelos cabelos, menina! Sem desculpas. Agora venha. Sim, mamãe. Isso tudo me deixa muito confuso, pois fazendo os cálculos, ele mereceria uma nota 1 de personalidade, pois como falamos, não conhecemos tanto ele, 1 de humildade, pois só ouvimos conversando com membros da realeza e nenhum plebeu, 3 de dever real, pois há um detalhe que quase ninguém nota sobre ele, pois Kiran, diferente de outros príncipes, usa a coroa em estilo rei, o que poderia dizer que ele estava se preparando para assumir o cargo de rei, apenas estava esperando a idade para ser coroado. Isso faz responsável demais para sua idade, e apenas dele já estar sendo preparado para ser rei já o faz subir no quesito, por isso um 3. Protocolo é igualmente 3, pois ninguém se queixou dele e ele sempre se mostrou educado, esperando sua vez de falar ou ser apresentado. Isso tudo somaria uns 8 pontos, o que o faz se comparar a Liam na nota, mas esse que é o problema. O Liam tirou uma nota alta por seus inúmeros feitos e não tirou 10 pela personalidade, e mesmo mal conhecendo Kiran, vemos que ele tem uma personalidade melhor que o Liam, mas Liam aparece muito mais, o vimos conversando com mais pessoas, tendo mais de uma fala, ainda pegou o capanga do vilão, foi a mais de um baile, fez muito mais, então eu não posso comparar ao Liam, mas com um 7, eu compararia ele com o Derek e o Delfin, que nem preciso dizer que fizeram muito mais. Agora com 6 pontos estariam comparando com o Siegfried, e em relação ao cargo de príncipe, foi o Kiran que fez mais. Mesmo assim, Siegfried conversou com mais pessoas, se bem que o Kiran conversou, mas não foi mostrado. Eu vou deixar ele com 6.5 pontos, pois em 3 segundos de aparição, conseguiu mostrar que é um bom príncipe. A droga é o filme que cortou todas as minhas cenas, mas eu juro que no script eu era melhor. Eu podia ter ganhado nota 10 com ele, droga. Droga de produção. Ok, não é pra nada não. Mas já notou que quando você chora, você fica com a voz igualzinha a minha? Assim, só tô jogando no ar. Mas o que ainda cada nota inesperada que estou com medo de anunciar o próximo concorrente. Com cabelos castanhos e olhos verdes, ele odeia dançar, perder no pedra, papel, tesoura e abandonar o trono, mas ama enganar, sequestrar coelhinhos e debochar da cara dos inimigos. Com vocês, Johan de Johanistão. Bem, o reino de Johan foi anexado a Floravia.
Logo ele deixou de ser príncipe e apenas poderia assumir o reino de Amélia caso ela batesse as botas ou não aparecesse na coroação. A lei é muito clara. Se a princesa não aparecer na coroação, os 2 reinos serão meus. Por isso, corta essa e dá logo um 0 pra esse cara. Mas você não vai julgar? E eu preciso mesmo. Ele já é vilão, mas nem pra ser vilão ele presta, porque ao invés de matar logo a Amélia... O que é isso, Gay? E eu tô errado. O que ele pretendia fazer com ela depois de colocar ela no iate? Nada? Deixar ela à deriva pra sempre? Ou depois que ele fosse coroado, ele iria libertar ela e deixar que ela contasse que ele a sequestrou e cometeu crimes contra a coroa? Ele é mimado, idiota e realmente não tem nada de bom pra adicionar. Porque qualquer um que tivesse cabeça perceberia que ele era mau. Então não vou me dar o trabalho de falar, ai, mas sei lá o que. Não, ele é ruim e pronto. Mas se ele fosse um bom vilão, ouçam bem, se ele fosse um bom vilão, poderia até dar um ponto bom de estratégia ou coisa assim, mas não. Ele age como uma criancinha mimada. Dava pra ter feito melhor. Quem é que foi o ator que fez ele? Tem que demitir o sujeito desse. Ou os produtores, na verdade. O tadinho do ator. Que eu entendo as frustrações dele, porque eu já também fiz papéis horríveis. Mas se vocês querem que eu falo. Personalidade 0. Ele perdeu uma guerra de anos e o país dele tinha aceitado a derrota e submissão a Florável. Mas ele não. Ele resolveu apunhalar o reino vizinho, que mesmo sendo superior não o tratava mal. Ele tem um protocolo horrível, puxando a Amélia, que no caso era a Barbie, sem mais nem menos. Fica cercando ela, se aproximando demais e intimidando, segurando forte a mão dela. Isso não é atitude de um gentil homem. E isso tudo deixa com uma personalidade detestável, que faz com que ninguém goste de ficar perto dele. Humildade é 0 também. Limpou a mão na roupa do empregado. E realmente, qualquer interação que ele faça é falsa, então é ruim nisso também. Eu tô no dever real que eu parecia era pra ficar encurralando a Amélia, então não tem como não dar 0 pra ele. Calma, Kay, calma. Eu sei que você ainda está traumatizado com alguns príncipes, calma. Talvez o último competidor de hoje possa te deixar mais feliz. Com cabelos castanhos e olhos também castanhos, ele gosta de falar com plantas, botânicas, samambaias e manicuristas. É um príncipe por título, mas que acabou desistindo dele em um ato muito nobre. Com vocês, Fergus de Segúndia! Fergus é o sobrinho do rei Nereus, e durante o baile chegou a ser coroado ao receber o tal do Perolão do Mar. Mas acabou renunciando o cargo ao descobrir que Lúmina era a herdeira legítima do trono. Sim, foi um ato muito honroso. Mas e como príncipe, ele tem chances de ir ao cargo no final? Não me levem a mal, mas o Fergus desde sempre disse que não queria ser rei e sim um botânico. E realmente ele não leva jeito para o cargo. Mas apenas por reconhecer isso, ele merece uma nota boa. Por abandonar o trono ao reconhecer que não seria bom naquilo e ao descobrir que Lúmina é quem deveria ser. E diferente de outros príncipes que abandonaram o trono, Antônio, o Fergus não era pra ser rei. Foi seu pai que aplicou o golpe. Mas mesmo não querendo, quando foi pra ele ser, pois todo mundo achava que a Lúmina tinha morrido e ele era o único descendente, ele foi lá e foi coroado. Se comportou no baile, apesar de Caligo brigar com ele por nada e envergonhar na frente de todos. Se comportou bem, mas o principal erro dele é por seu próprio pai, que o intimida demais, e nem julgo, pois o Caligo é o único pai que bate no filho em todo o universo Barbie. Eu acho que é isso que tava faltando um pouquinho no Antônio ali, né? Não teste a minha paciência. Por isso, quando ele teve coragem de desafiar seu pai, foi muito gratificante. E devo lembrar que o Caligo, sim, era errado na história. O pai do Antônio não era errado. Ele tava fazendo obrigação de rei dele ali. E o Antônio que não queria obedecer o rei. Porque no caso, gente, é o seguinte, vou comparar pra vocês aqui, ó. O Fergus, ele tava obedecendo o pai dele, mas principalmente ele tinha que obedecer o rei. Só que o rei quase não falava com ele porque o rei tava lá em luto. Mas o Fergus foi lá e foi coroado. O Antônio, na hora do vamos ver mesmo, ele abandonou o reino lá e que se dane todo mundo. O Stefan, quando o pai dele, ele não concordava com o pai dele, mas ele lembrava que o pai dele era um rei. Então ele pegou, não, vou obedecer porque você é um rei. Ele se curvava pro pai dele e fazia isso. Em alguns dias você vai fazer 18 anos, Stefan. E talvez caiba você derrotar o Wilhelm. O Antônio parece que só vê o Peter como um pai, não como um rei. Igual as 12 princesas, que também só viam o Randolph como um pai, não como um rei. Então, quando o Fergus desafiou o Caligo, foi gratificante. Enquanto o Antônio, quando desafiou o pai dele,
pro papel de príncipe dele. Tô falando pro papel de príncipe dele foi muito ruim. Desafiar o rei. Que nem o Stefan desafiava o pai dele. Ele tentava conversar. Quando ele via que o rei teve a decisão dele, ele ficava quieto. Além dele pedir a permissão pro pai dele fazer as coisas. Enquanto o Antônio fazia todas as escondidas do pai dele. Ficou noivo às escondidas, fugiu às escondidas. E como a gente disse, o Antônio tá com uma nota tão baixa assim porque é o top príncipe. Como príncipe, ele é horrível. Agora, como namorado apaixonado, pode ter uma nota boa. Mas voltando ao Fergus, depois desse mini desabafo meu, o Fergus também optou pela da justiça, mesmo que estivesse condenando seu próprio pai. E foi o primeiro a ficar ao lado de Scylla, também dando um antídoto para salvar. Sinceramente, eu daria a ele um 7. Pela personalidade e humildade, ele manda bem, e é bem gentil e inteligente. Ainda superou seus traumas e desafiou seu pai. E mesmo não querendo ser rei, fez os deveres quando necessário. Diferente de Antônio, que fazia pela metade, mal ficava no próprio reino por uma semana inteira. Mas eu tô revoltado, eu só vou dizer uma coisa, porque tem gente que ficou muito revoltado pela nota baixa do Antônio. O Antônio, a nota dele principal não foi exatamente porque ele abandonou o trono. Foi ruim pra caramba, foi sim. Mas a principal dele é que mesmo no cargo de príncipe, ele não tava efetuando o trabalho de príncipe. Ele ficava nem no castelo, ele ficava. Ele não fazia os deveres de príncipe, ele não fazia lá as condutas, não fazia as visitas ao reino, não fazia nada. Ele só servia de exploração. Mas voltando aqui ao Fergus. Pra mim o Fergus é muito bom, mas para um top príncipes ele não consegue a coroa. Por isso ele ganhou um 7. Bom, então rufem os tambores porque vamos descobrir o ganhador de hoje. Em quinto lugar, com nota 0, Príncipe Johan de Johannistan. Em quarto lugar, com nota 5.5, Príncipe Aidan. Em terceiro lugar, com 6.5, Príncipe Kiran de Hilgovia. Em segundíssimo lugar, com nota 7, Príncipe Fergus de Segúndia. E em primeiríssimo lugar, o nosso ganhador supremo de hoje é o Príncipe Nalu de Mermedia, com nota 9. Palmas para o segundo Blaine na final, hein? O Ken está ficando em desvantagem, com apenas um papel dele na final. Mas será que isso será o suficiente para ele ganhar o grande prêmio final? Você descobre aqui no Top Príncipes.